uma revisadinha de novo. Paulo era perseguidor da igreja, Jesus apareceu para ele e falou: você vai pregar o meu evangelho para os gentios. Ele começa a pregar o evangelho de Deus para os gentios e aí ele começa a ser perseguido ali, começa a ser julgado. E aí Jesus aparece para ele e fala: você vai pregar o meu evangelho em Roma da mesma forma que você pregou aqui em Jerusalém. E aí você pensa: uou, é agora? E aí ele vai levado para o imperador Festo e você pensa: uou, é agora que ele vai ser liberto, que ele vai ser julgado, vai ser contado como inocente. E ele vai para Roma pregar o evangelho em Roma e pessoas vão se converter e o reino de Deus vai descer sobre aquele lugar. Só que aí não! O imperador, o governador deixa ele lá 2 anos porque estava tentando receber propina. E aí o imperador sai, o governador sai, entra Festo no lugar, e aí você pensa: oh, é agora? E aí ele vai, apela para o imperador, apela para César. E aí você pensa: agora sim, César está em Roma, ele vai para Roma, ele vai pregar o evangelho em Roma. E aí ele vai e está navegando até Roma, até que começa uma tempestade. Fica 3 dias tendo tempestade, e aí o povo já não tem mais esperança nenhuma. Então, eu acho que não foi agora. E aí, ele vai, todo mundo já estava sem esperança, achando que ia morrer. E aí Paulo começa a falar aqui que, olha, gente, vocês não precisam ter medo, porque sim, vocês deveriam ter me escutado quando eu falei que não era para partir de Creta, né? Mas não me escutaram. E já que a gente está aqui, Deus falou comigo e ele disse que é necessário que eu pareça a César. É necessário que eu vá para Roma. E Deus é tão bondoso que ele me deu a vida de todos vocês também. Nenhum de vocês vão morrer. A única coisa que a gente vai perder é o navio, mas nenhum de vocês vão morrer. E aí, então tenham coragem, porque eu creio e eu confio no Deus que diz que vai acontecer o que ele disse que vai acontecer. Então, se animem, tenham coragem. E a gente vai ser arrastado por uma ilha, tudo vai acabar bem, porque eu tenho que ir pra Roma. E se Deus falou que vocês vão sobreviver, vocês vão sobreviver. Então, beleza. Agora eles vão sobreviver. Ele vai, agora ele vai pra Roma. E aí, passa 14 dias e eles ainda estão ali. E depois de 14 dias, o povo ainda tá meio desanimado, só que aí os marinheiros começam a pressentir que eles estão chegando mais perto de terra, e eles começam a ver que cada vez mais a profundidade da água está diminuindo, então eles estão se aproximando de alguma terra, e aí Paulo vai, anima eles de novo. Paulo fala para eles comerem, para eles se animarem, porque vai dar tudo certo. Paulo cheio de fé, animava eles também, e agora vai. E eles chegaram a uma ilha chamada Malta. E ali a gente vai ver o que aconteceu. Atos capítulo 28. Atos capítulo 28, do 1 ao 6. Então agora vai, ele tem que ir pra Roma. Naufragou, demorou 2 anos lá com o imperador Félix, demorou. Mas agora vai, ele tá indo em direção a Roma. E ele tava lá no meio do mar, naufragou, mas chegou numa ilha. E agora sim, agora ele vai pra Roma. Então vamos ver o que aconteceu. Atos capítulo 28, do 1 ao 6, diz assim: uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. 2. Os nativos nos trataram com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram a todos nós por causa da chuva que caía e por causa do frio. 3. Tendo Paulo ajuntado e tirado da fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na mão dele. 4. Quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. 5. Porém ele, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal nenhum. 6. Mas eles, esperando que Paulo viesse em chau, cair morto de repente. Depois de muito esperar,
vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudando de opinião, diziam que ele era um deus. E aí, então, a gente pensa, agora Paulo vai pra Roma, tá tudo bem, ele naufragou, mas ele chegou numa ilha, ele tá bem. E aí chega lá, ele ajudando a arrumar a fogueira ali, sendo humilde, ajudando, ele é picado por uma víbora. Eu não sei se você sabe o que é uma víbora, né? É víbora, assim, é uma cobra, é uma serpente, só que é um tipo específico de serpente. Porque eu acho que, como todo mundo sabe, existem serpentes que são venenosas e existem serpentes que não são venenosas. Mas a víbora é um tipo específico de serpente, que todas elas são venenosas. E as víboras, elas têm um sistema venenoso, o melhor sistema venenoso de todos os répteis. Então, ela é muito venenosa. E todas as víboras são venenosas. Então, e o livro de Atos foi escrito por Lucas, que era médico. Então, ele, com certeza, ele tinha esse conhecimento. Então, ele foi picado por uma víbora. Ou seja, ele deveria morrer. E a gente pensa, agora vai, porque ele tem que ir para Roma. Deus disse que ele vai pregar o evangelho em Roma. Ele disse que precisa chegar a César. Mas chega lá e ele é picado por uma víbora. E aí, acho que talvez se for a gente no lugar de Paulo, a gente ficar... Ué, Deus, mas eu não tinha que ir pra Roma, agora eu vou morrer? Mas Paulo confia na palavra de Deus e ele não morre. Ele não morre, ele é picado por um animal que é muito venenoso, que é peçonhento, e ele não morre. E até as pessoas reconhecem isso nele. E aí, continuando a história, ele se hospeda na casa de Públio, e o pai dele estava doente, ele cura o pai dele, e aí muitas outras pessoas que estavam doentes chegam nele, ele cura, aí ele vai, mostra o evangelho, mostra o poder de Deus sobre aquele lugar, eles continuam a viagem, finalmente eles chegam em Roma. E aí, chegando em Roma, ali alguns irmãos, alguns cristãos veem ele, e Paulo ele se anima e se fortalece, e finalmente ele chega em Roma. E capítulo 28, versículo 17 ao 24. E agora, ele chegou em Roma, agora ele pode pregar o evangelho e cumprir o que Deus disse. Atos capítulo 28, versículo 17, diz assim: 3 dias depois, ele convocou os irmãos, os principais dos judeus. Quando estavam reunidos, Paulo disse: Meus irmãos, apesar de nada ter feito contra o povo ou contra os costumes paternos, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. 18. Estes, depois de me interrogarem, quiseram soltar-me, porém não encontraram em mim nenhum crime passível de morte. 9. Diante da oposição dos judeus, fui obrigado a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar o meu povo. 20. Foi por isso que pedi para vê-los e para falar com vocês, porque é pela esperança de Israel que sou preso com essa corrente. 21. Então, eles lhes disseram: Nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que falasse a respeito de você. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse algo de mal a seu respeito. 22. Mas gostaríamos de ouvir o que você pensa, porque sabemos que todos os lugares essa seita é contestada. 23. Tendo eles marcado um dia, foram em grande número ao encontro de Paulo, no lugar onde ele residia. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés quanto pelos profetas. 24. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que Paulo dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. 25. E havendo discordância entre eles, começaram a ir embora. Mas antes que saíssem, Paulo disse essas palavras: Bem falou o Espírito aos quais os pais de vocês, por meio de profetas Isaías, disse. E aqui ele vai falar, continuando aqui o que ele falou, ele vai começar a falar
do profeta Isaías, falando que o meu povo tem ouvidos, mas não ouvem, tem olhos, mas não enxergam, e que eles escutam a pregação, mas eles não se convertem. E aí Paulo começa a falar que a salvação que Deus enviou foi preparada, a salvação que Deus enviou também ia ser enviada para os gentios, e que ele ia para os gentios pregar, e o povo saiu discutindo e confuso, e os judeus foram embora. Então, o que aconteceu, gente? Ele chegou em Roma depois de muito perrengue, e ele pregou, e os judeus, a maioria, alguns até se converteram, mas a maioria dos judeus não aceitaram a palavra de Deus. Mas vamos ver no versículo 30 e 31 agora, diz assim: durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa que tinha alugado, onde recebia todos os que procuravam. 31. Pregava o reino de Deus e com toda a ousadia ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo sem impedimento algum. Paulo ficou 2 anos em Roma. 2 anos ele estava discipulando os cristãos ali. Por 2 anos ele estava pregando sem impedimento algum. Ele estava ali em prisão domiciliar, mas ele podia pregar. E as pessoas de Roma estavam escutando e a palavra de Deus se cumpriu. As pessoas estavam podendo escutar o evangelho e as pessoas estavam se convertendo. E sabe qual é o próximo livro da Bíblia? É Romanos. É a carta de Paulo aos Romanos. Então, em Roma existiam cristãos, em Roma ali Paulo fortaleceu. E sabe o que é muito bonito? É que nesse discurso aqui, quando ele chega aqui nos judeus e fala: olha, eu estava sendo julgado por isso, isso e isso, e eles falam que não sabia nada disso, mas que queria escutar o que ele acreditava, Paulo diz assim: porque pela esperança de Israel que sou preso com essas correntes, sabe? Ele entendeu que tinha um propósito para isso tudo acontecer, que ele deveria estar em Roma e que ele deveria pregar lá. E ele pregou e pessoas se converteram. E provavelmente, talvez, é possível que se ele não tivesse pregado lá, hoje a gente talvez não conheceria o evangelho, ou não conheceriam, mas tantas pessoas conheceriam quando conhecem agora, se ele não tivesse passado aqueles 2 anos em Roma, porque ali ele pregou, ali ele discipulou, ele mais pessoas conheceram Jesus, e provavelmente de Roma saíram grandes missionários, de Roma saíram grandes cristãos e pessoas que influenciaram e pregaram o evangelho para mais pessoas e ajudaram a mostrar para o mundo quem Deus é. Então, sabe, muitas vezes na nossa vida acontece igual aqui em Paulo. A gente recebe uma palavra porque Paulo recebeu a palavra. Você vai pregar para os gentios, e ele pregava para os gentios, e Jesus falou: você vai pregar em Roma, da mesma forma que você prega aqui. E aí, na hora que a gente chama agora vai, não vai, agora vai, não vai, agora vai, não foi. Até que finalmente, mesmo sendo picado por uma cobra, por uma víbora, mesmo tendo naufragado, mesmo tendo sido preso por 2 anos, muito mais que isso, na verdade, por ter sido quase açoitado, quase morto pelos judeus, ele chegou em Roma. E ele pregou o evangelho. E a palavra de Deus foi falada sobre aquele lugar, e as pessoas se converteram, e as pessoas creram, e o evangelho foi expandido. E estudiosos dizem que a igreja cristã que tinha, os cristãos que tinham em Roma, que a gente chama de igreja, né, as pessoas que estavam ali em Roma que acreditavam em Jesus, foi principalmente por causa de Paulo e de Pedro. Foi Pedro e Paulo que instauraram a igreja de Cristo em Roma. Então, foi para isso, para que houvesse salvação. E muitas vezes na nossa vida a gente olha e a gente vê uma promessa de Deus e tem tanto tempo que a gente está lutando contra aquilo, e aí a gente ficou aqui: agora vai, não vai. E sabe, a gente já fica tão cheio de fé. Agora meu irmão vai se converter, agora o meu marido vai se converter, agora a minha família vai se converter, agora eu vou ser curado. Não, agora eu vou receber o emprego que eu tô tanto tempo pedindo. Não, agora eu consigo vencer aquele pecado. E aí a gente vem: não vai.